Agora, na segunda questão. A primeira questão é sim, a partir da Ó, mutação e... a primeira questão é sim, a partir da mutação e da conjugação, que foi o que eu expliquei. O que é que você quer que eu faça? Eu sou alérgico ao ar-condicionado. Não me peçam isso, por favor. Pelo amor de Deus, eu sou alérgico ao ar-condicionado. A escola bota ar-condicionado, ele pensa o dia que ele pode ligar para defeito aí. Brigando, vai matar o coronavírus. Ó, ar-condicionado, inclusive, é um vetor de propagação do vírus. Porque é um vírus respiratório, e aí eu já expliquei isso pra você. Aí você usa o ventilador, né, filha? Aí você vai para meditação. Certo? Ó, segunda questão diz assim, ó. Segunda questão diz assim. Caso o agricultor prefira uma lavoura com várias cópias genéticas idênticas da mesma espécie da planta, como se deve proceder? Então a gente tem a reprodução chamada por propagação vegetal. A gente tem várias formas de responder essa pergunta, certo? Essa planta ela pode ser propagada por estacas. O que é estacas? Você parte a planta no meio, pega um pedaço e planta, certo? Muitas plantas são comercializadas dessa forma. Muda ou estaca são sinônimos, certo? Quais plantas eu posso fazer isso? Cacto eu posso fazer isso? Não. Na maioria dos cactos não pode. Tem uma planta que é muito boa de você fazer isso. Só a folha ela já cresce. Eu acho que em casa de vó a maioria tem, que é uma planta que tem a folha muito dura. Ela é só um pau e várias folhas bem verdes e bem duras, certo? Acho que todo mundo que tem vó em casa, tem planta, tem essa planta porque ela é muito fácil de você plantar. Se você arrancar uma folha e plantar, ela cresce, certo? Então, vocês podem matar aí, ó. A partir da muda, quem não tem um livro, registrar a resposta no caderno. Página 176, segunda questão. A partir da muda. Muda ou muda? A partir é separado porque artigo não junta com verbo. A partir da muda é... Obrigada, Deus. O quê? A partir, assim, ó. Eu empresário, é? Porque a é artigo e partir é verbo, eles não se juntam. Peraí, professor, a partir da muda. Muda. A partir da muda. Vírgula. Muda, M-U-D-A. Eu empresário, é? Ou da propagação vegetativa. Ou lugarinho. O que é propagação vegetativa? Da propagação. Vegetativa. Ou da propagação vegetativa. O primeiro, resposta da primeira questão. Sim, a partir da mutação e da conjugação. Qual o primeiro? Sim, a partir da conjugação e da mutação. O quê? No final de dezembro. Por quê? De dezembro. Vocês entram de férias. Não seria dia 11 de novembro, como todo ano, não? 11 de novembro 11 de dezembro. Não é. Canto nenhum entrar de férias em novembro, né? Não, minha filha. Sei disso não. Eu também não. Dia 11 de novembro. Primeira questão, sim, vírgula. Mutação e conjugação. Segunda questão, a partir da muda ou da propagação vegetativa. O que é propagação vegetativa? É a planta sozinha
produzir suas próprias mudas, certo? Ela libera estacas, libera folhas e essas folhas crescem novas plantas. Os Certo? espinhos dos cactos eram para ser folhas novas. Folhas, era. São folhas, né? São chamadas de folhas. Ó, quem trabalha aí com agricultura, essas coisas aí, no que a questão está dizendo, é muito comum as pessoas terem esse conhecimento, certo? Elas partem mesmo as plantas, criam várias mudas e vão colocando lá e aí botam e fazem sua plantação, certo? Isso aí é um conhecimento muito difundido aí. Bem poucos cactos, certo? Poucos cactos. Quem? Já viu quem? É bem pouco cacto. Geralmente são plantas mais com madeira. Porque a madeira é mais fácil de crescer e tal, gerar raízes. Inclusive tem, por exemplo, batata doce. Se você pegar a batata doce e botar ela num copo com água, ela cria raízes. Se vocês fizerem esse experimento em casa. E porque é pouco tempo, né? Ela demora para crescer. Aí a água vai evaporar e sua panela vai queimar, né? O quê? Mesmo com tampa, uma hora vai evaporar, né? Aí você não vai ter mais água, né? Todo jeito. Vai acabar com a água do planeta. Ó, primeira questão, sim, pela mutação e conjugação. Segunda questão, muda e propagação vegetativa. Terceira questão, diz o seguinte, ó. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na fruticultura. O que é a fruticultura? Fruticultura nada mais é do que a cultura de fruta. Aí a cultura de flores é floricultura. Fruticultura, vocês vão aprender em geografia, que é a cultura de plantação de frutas. Por exemplo, plantação de uva em Pernambuco, em Petrolina. É uma fruticultura. Plantação de macaxeira, de inhame. Mesmo não sendo fruta, se chama de fruticultura, certo? Tomate é fruta. Caju não. A fruta é a castanha, certo? Ó, em Pernambuco a gente está, né, subsidiado por várias fruticulturas. Por exemplo, em Petrolina a gente tem a cultura da uva muito forte. Em Petrolina, essa questão é tão boa que eles conseguem, a partir da frequência dos pingos, certo, que cai na uva, ver a qualidade da uva para que ela é melhor. A partir da frequência dos pingos, eles controlam a qualidade da uva para dizer se ela é melhor para vinho, se ela é melhor para suco de uva. O quê? A uva. A uva não é usada para fazer vinho, suco de uva, sangria, várias coisas. Ou só para você comer. Eles conseguem, a partir da frequência dos pingos. Por exemplo, se pinga muito, é porque a uva, né, ela geralmente é melhor para vinho. Se pinga pouco, a uva é melhor para alimentação. Certo? Eles fazem esse controle aí bem específico. Dando continuidade à questão, um processo bastante conhecido consiste na associação de duas partes diferentes da planta. Uma com sistema radicular. O que é sistema radicular? O sistema radicular é o sistema de raízes da planta, certo? Radicular é igual às raízes da planta, que garante a nutrição mineral, e outra com características que se pretende reproduzir, a qual frutificará e será responsável pela fotossíntese. Que nome recebe a técnica em que se coloca um fragmento de uma planta sobre outra para que elas se unam e passem a crescer juntas? Enxertia. Certo? Enxertia é assim, ó. Você tem uma planta maior
Certo? E uma planta bem pequenininha. Você pega essa planta pequena e bota aqui dentro. Certo? Enxertia vem de enxerto, de você de fato botar algo dentro. Certo? Terceira questão, resposta, enxertia aí. Enxertia. O quê? E uma natação passada. Enxertia. Certo? Ó. Quarta questão. Qual a diferença entre enxertia e alporquia? A terceira questão, enxertia. É uma Enxertia. Quarta questão, a diferença entre enxertia e É uma alporquia. técnica que se baseia em alguma coisa. Certo? Isso aí é enxertia. Ô professor, veja só. Ó. Se eu pegar, por exemplo, vamos lá. O quê? Se eu pegar uma mudinha de morango e botar no pé de jaca, será que nasce um morango? Não, porque precisam ser as mesmas plantas ou pelo menos parecidas. Certo? Fale sua boca. O que é a alporquia? Você pode recuperar seu nhaque. Alporquia é você pegar esterco e serragem e colocar em cima da planta. E aí a planta vai gerar raízes, você tira a planta e coloca em outro local. Certo? Resposta da quarta pergunta aí. Enxertia é a implementação, né? Colocar um vegetal no outro. E a alporquia é você cobrir a planta de esterco e serragem. Até ela criar raízes. Você pegar uma muda de planta e botar na outra. Difícil? Não. Enxertia. Enxertia é quando você pega uma muda de uma planta e coloca na outra. É. Aonde? A resposta da quarta questão. Da quarta questão. Enxertia. Pegar uma muda de uma planta e botar na outra. Alporquia, cobrir uma planta de esterco e serragem. Difícil? Professor, coloca a página 78. Ó, então, depois a gente continua, certo? E a pouquinho. Uma alporquia é você cobrir a planta de esterco Pegar uma muda e colocar dentro da outra. Eu já decorei já. Certo? Ih, velho, do lado das minhas costas. Essa aula vai até 8h05, né? Pelo que eu me lembro. A alporquia é você pegar uma planta e cobrir com esterco e serragem. Professor, eu tenho 2 aulas. Até 9h pouca, né? Não. Até que hora? 8h55. Ah, então tem tempo. Ei, professor, fala aí um pouco sobre quadro negro. Sobre o quê? Não, nada. Buraco? Eu vou falar uma coisa aleatória aqui. E isso aí você vai estudar no terceiro, no nono ano. A alporquia é? A alporquia é você pegar uma planta e cobrir com esterco e serragem. Sabe o que é esterco e serragem? Serragem é o resto da madeira. Quando você usa madeira para construir um guarda-roupa, por exemplo, não vai sobrar uma fuligem? Aí isso é chamado de serragem, certo? Quinta questão. Quais as desvantagens para uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada?
Qual a desvantagem de espécies que se reproduzem de forma assexuada? E descendentes iguais. Gera descendentes iguais, não possuem características diferentes, não têm variabilidade genética, logo eles são fracos. E bom. Ó, deixa eu explicar logo. Qual a diferença entre reprodução sexuada e assexuada? Pela 19ª vez, Teve um café. reprodução Produção assexuada não faz A gente já é misa. Reprodução assexuada não tem troca de material genético e não gera variação genética. E sexuada tem troca de material genético e gera variação genética, certo? O exemplo muito fácil para vocês lembrar é, na reprodução assexuada, se todo mundo é igual, eu vou jogar um veneno e todo mundo vai morrer, certo? Porque todo mundo é igual, logo, todo mundo é fraco à mesma substância. Já se a gente tem indivíduos diferentes geneticamente, uns podem sobreviver e outros não. Certo? Como a gente vê, por exemplo, do coronavírus, algumas pessoas são resistentes e outras não. Isso só é possível a variabilidade genética da espécie humana. Tem alguma probabilidade de ter um vírus que mate todo mundo? Não tem troca de. Material genético. Não, então, nesse planeta matar todo. Não, é que matar todo mundo deve dar força. Tem sim. E tá tudo bem, né? Isso, é. Você envenenou todo mundo, não dá não. Eu acho que precisa. E aí, vocês botaram o quê? Não Tá igual. Não gera indivíduos iguais. Já não gera. Gera iguais, né? Não é? Idênticos. Idênticos é igual a igual, né? Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida, pera lá, nessa questão? Alguma dúvida, Otávio? Eu tenho uma dúvida. Alguma dúvida, Bruna? Eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre enxertia e... E a porquia? Não, Enxertia. Página 177. Quais as vantagens para uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada? A vantagem basicamente é que ela se reproduz muito rápido. Aí vocês podem botar aí na sexta questão, alto grau de reprodução. Sexta questão. Vou botar ela se reproduz muito. De debate? Como assim? Vou colocar ela se reproduz muito rápido. E não entendi. É o quê? Deixa eu responder aqui a Eu direto. sei que eu sou... Ó, sexta questão, alto grau de reprodução, ou reprodução muito rápida, ou se multiplicam muito rápido. Podem botar aí qualquer coisa relativa a isso, a resposta. Ela é o flash. Certo? Se eu botar que ela é o flash, vale? Sétima questão. Vocês estão deixando no Sétima questão. Como acontece a reprodução das abelhas por paternogênese? É fácil essa, né? Mas a veremos uma coisa depois coisa. Ó, paternogênese é a reprodução do óvulo sem fecundação. Ou seja, a abelha rainha, que é a única que pode reproduzir dentro da colmeia, ela vai, quando ela se acasala com vários machos, certo?
E ela guarda o sêmen deles em um compartimento. E a abelha rainha, ela consegue entender e ver quantos tem de macho e quanto tem de fêmea. E aí, se a precisando de macho, ela consegue multiplicar seu óvulo, estimular a multiplicação do seu óvulo para gerar macho, certo? O macho ele cresce sem esperma, sem a parte reprodutiva masculina, certo? Ou seja, com o óvulo sem estar fecundado. Isso é uma situação. Quando ocorre fecundação, você tem, né, a geração das fêmeas. E aí a fêmea pode ser estimulada a gerar real, vira uma princesa para ser rainha, ou quando ela não é estimulada, ela vira uma operária. Zangão é o macho. Zangão é o macho, operária é a fêmea. Certo? E aí? Um zangão rei. Não, não tem. A abelha, só quem são as rainhas aí são... Mas é diferente, por exemplo, daquela espécie que come madeira. Do cupim. Certo? Cupim tem rei e rainha. Tem príncipes e princesas. Os cupim. Eu não sei se é cupim, aquele diabo. Eu tava jogando bola. Aí a bola bateu na trave e voou. Aí a bola bateu no bate no burrado, né? Um monte de bateu em mim. Aí era com a cabeça vermelha, um pouco branco. Aquilo mata, viu? Cuidado. Bate de novo. Certo? Sétima questão. Sétima questão. A abelha rainha pode gerar indivíduos machos sem fecundação e quando ela fecunda o óvulo, ela gera fêmeas, certo? Difícil. Gera macho. Reprodução do óvulo sem fecundação. Sétima questão. A abelha rainha, ela pode gerar machos sem fecundação. Ó, oitava questão, certo? Só precisam citar aí as principais formas de reprodução assexuada. Quais são, ó? Divisão binária. Peraí. Divisão Binária, que é uma bactéria que se divide em duas. Brotamento, que é quando eu tenho brotamento, que é quando eu tenho da esponja, quando eu tenho um grande indivíduo que gera um broto. Fragmentação, divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação, o que é que eu escrevo? Esporulação. E paternogênese, certo? São essas. Tá bom. Divisão binária, brotamento, divisão binária. O que é que eu escrevo? Divisão binária. Brotamento. Fragmentação.
Certo? Esporulação. Vê se ar-condicionado aí. Resposta da oitava pergunta. E aí a gente tem agora a nona questão. Dê uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada em relação à sexuada. Justifique. Não. Não. Não é contexto de pensar fora, é o que tá. Ó, uma desvantagem. Desvantagem. Não ter variação genética. 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 Vantagem. Reprodução rápida. Desvantagem, não ter variação genética. Desvantagem, reprodução rápida. Nona questão. Você vai nessa genética. Ô, professor, repete aí a dona rapidinho. Eu ouvi do esquerdo, tá com problema. Aí você vai no fonoaudiologista. Ô, meu irmão, ô, professor. Desvantagem. Desvantagem, Ah, não, peguei pro externo. não ter variação genética. E vantagem, Aí, acabou. Acabou, vai de uma festa. Miséria. então, galera que está de forma remota, a aula de hoje é isso, certo? Obrigado e até a próxima.